Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do curso Bíblia Desvendada, e nessa aula número 3 nós vamos falar um pouquinho sobre o propósito de cada livro da Bíblia, tá? Então eu já estou com o meu material impresso aqui, eu friso isso justamente pelo fato de que com o material você consegue aproveitar melhor a aula, você não fica perdido, tá? Então se você ficar só assistindo, talvez você fique um pouco perdido naquilo que nós vamos estudar, mas com o material você vai conseguir ter um aproveitamento melhor, tá bom? Então o objetivo dessa aula hoje é entender a mensagem central e o propósito de cada livro bíblico. Nós vamos ver um por um deles, tá? Identificando como eles se encaixam no plano maior de Deus e aplicá-los então à nossa vida, tá? Então, basicamente, por que nós precisamos conhecer o propósito de cada livro da Bíblia? Então, quando a gente conhece o propósito, a gente consegue interpretar da maneira correta. Porque a Bíblia, ela é uma coleção de 66 livros, já falamos sobre isso, né? 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento, na nossa Bíblia protestante, tá? Escritos por diferentes autores em épocas distintas, mas todos com um propósito unificado, só um propósito, né? Revelar quem Deus é e o seu plano de redenção através de Jesus Cristo. Então, basicamente, o que a gente estuda na Bíblia é quem Deus é e o plano dele para a redenção da humanidade, para a nossa redenção, tá? Então, conhecer o propósito de cada livro nos ajuda, em primeiro lugar, a evitar interpretações erradas. Por que o autor escreveu aquele livro? Onde ele estava quando ele escreveu? Quais as pessoas participavam daquele acontecimento? Então, tudo isso gera uma forma de você evitar interpretações erradas quando você tem o conhecimento, tá? Segundo, é entender o contexto. Então, o que está por trás daquele livro, por que ele foi escrito. E por fim, você vai conseguir aplicar melhor a mensagem, tanto na vida das pessoas que você vai ministrar, quanto da tua própria vida. Talvez você vai evangelizar alguém, você precisa aplicar da forma correta a mensagem que aquele livro traz, tá bom? Uma pequena observação, nós vamos utilizar aqui na nossa aula de hoje os gêneros literários, tá? Então, por ordem de gênero literário. Você vai ver aqui na apostila, aqui embaixo, tem duas apostilas, a da aula de hoje e uma outra que eu coloquei na aula passada, eu também deixei ela ali disponível, que tem a Bíblia em ordem por gêneros literários, tá? Que é a que a gente tem na nossa Bíblia, mas também em ordem cronológica. E eu também coloquei, bem lá embaixo no PDF, você vai ver uma tabela, onde você vai poder acessar ali a época em que os livros foram escritos. Então, por exemplo, quando o livro de Reis foi escrito? E aí você vai ver que junto, naquele mesmo período, vão ter vários profetas, conforme a gente vai ver um pouquinho hoje aqui, tá? Que foram escritos no mesmo período, eles estavam juntos, na mesma cidade, no mesmo país ali, enfim, né? Tá? Então é importante você dar uma olhadinha nesse PDF que vai te ajudar muito, vai clarear muito aí nessa questão da ordem cronológica dos acontecimentos, tá? Então vamos começar a aula de hoje falando sobre o Antigo Testamento, preparando o caminho para Cristo. Então nós vamos falar aqui sobre o primeiro gênero literário, a gente já falou sobre isso, então a gente vai recapitular, que é a lei, Pentateuco ou Torá. O primeiro livro da Bíblia, então, que é o Gênesis, ele trata das origens, tá bom? O propósito dele é mostrar a criação, a queda do homem e o início do plano de redenção. Esse é o propósito do livro de Gênesis. Depois nós temos aqui o destaque desse livro, que é a chamada de Abraão, Gênesis 12, você vai poder encontrar lá, que inicia a linhagem do Messias, tá? Então aqui é o início de tudo, Gênesis, o começo de tudo, tá? O Êxodo, então, que é o segundo livro da Bíblia, é a libertação do povo de Israel lá do Egito, tá? Então o propósito desse livro é mostrar Deus libertando Israel do Egito e estabelecendo uma aliança, Êxodo 19, 20. O destaque para esse livro é justamente a Páscoa, que prefigura o próprio Cristo. Então você comemora a Páscoa todos os anos, você sabe justamente o que a Páscoa significa, tá? Então, lá dentro do livro de Êxodo nós temos esse ponto, né? Ponto muito importante que é tratado ali, sobre a Páscoa. Depois nós temos o livro de Levítico, que fala sobre santidade. O livro de Levítico é focado na santidade. O propósito desse livro é ensinar como um povo pecador pode se aproximar de um Deus santo, tá? O destaque aqui são os sacrifícios que apontam para Jesus, lá no Novo Testamento, tá? Então lembra que o Antigo Testamento aponta para Cristo de alguma forma, tá? O livro de Números trata da jornada no deserto. O povo de Israel saiu do Egito e foi para o deserto. Então, ali no livro de Números nós temos tudo o que aconteceu.
O propósito, então, é mostrar as consequências da desobediência, mas também da fé do povo de Israel em Deus. O destaque está aqui para a serpente de bronze, que simboliza o próprio Cristo, tá? E por fim, aqui fechando esse gênero literário das leis, né? Nós temos Deuteronômio, que é a repetição da lei. Basicamente, no livro de Deuteronômio, nós temos a repetição de tudo aquilo que já tinha sido escrito, tá? O propósito, reafirmar a aliança antes de entrar em Canaã. Quando o povo estava ainda no deserto, eles receberam novamente, foram repetidos novamente, outra vez, a lei para que eles pudessem reafirmar a aliança que eles tinham com Deus antes de eles entrarem na terra de Canaã. Então, destaque a ênfase no amor de Deus e na obediência, tá? Agora nós vamos para os livros históricos. O primeiro é o livro de Josué, trata da conquista de Canaã. Então, por que eu estou falando o propósito de cada livro? Porque quando você for ler, por exemplo, o livro de Josué, você vai ler todo ele pensando que o foco dele é a conquista de Canaã. Tá? Então, o livro de Josué é para mostrar a conquista de Canaã. Moisés ficou lá no deserto, ele não entrou em Canaã, né? Então, ali nós fechamos esse primeiro ciclo na Torá, né? O Pentateuco, enfim, e agora nós iniciamos os livros históricos justamente com Josué, conquistando a terra de Canaã. Propósito, então, mostrar a fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas. Depois nós temos livros de Juízes, ciclo de apostasia e libertação. Os juízes eram líderes temporários que o povo de Israel tinha, tá? Então, surgia alguma situação, alguém se levantava para proteger, para liderar o povo de Israel em alguma batalha, em alguma situação, tá? Então, era um ciclo de apostasia, por quê? Porque uns obedeciam, outros não, era uma confusão, né? Então, o propósito do livro de Juízes é mostrar a necessidade de um rei justo. E o único rei justo era Deus, tá? O único rei justo que eles poderiam ter era Deus. E aí esse propósito do livro é justamente mostrar a necessidade de um rei justo. O livro de Ruth tem a redenção e a lealdade. O propósito é mostrar a providência de Deus na linhagem de Davi. Veja bem, está tudo apontando para Cristo. Por quê? Porque Cristo veio da linhagem de Davi. Ele saiu, né, a raiz de Davi, por isso que se fala, né, raiz de Davi, porque a raiz foi Davi para que Cristo viesse. Nós temos 1 e 2 Samuel, que aqui fala sobre a monarquia de Israel. Monarquia é justamente um governo com um rei, tá? Monárquico. A gente aqui no Brasil vive a democracia, é diferente da monarquia, tá? Então, no livro de Samuel, nós temos a monarquia de Israel. Propósito, mostrar a transição dos juízes para os reis. Eu vou explicar um pouquinho melhor isso, mas nós vamos falar sobre isso no próximo módulo, quando nós entrarmos falando sobre Israel. Nós vamos falar basicamente o que aconteceu com os juízes, com os reis, como é que foi toda essa questão, como é que o povo de Israel se dividiu depois, né? Tem o reino do norte, o reino do sul, a gente vai entender o contexto e vai ser bem bacana. Então, o propósito do livro de Samuel é mostrar a transição dos juízes para os reis com Davi como modelo de Messias, tá? Depois nós temos o 1º e 2 Reis e 1º e 2 Crônicas, falando sobre a história dos reis. O propósito, então, é registrar a obediência e desobediência dos reis, levando ao exílio. Então, só para diferenciar juízes de reis, os juízes, eles atuaram desde Canaã até Saul. Saul foi o primeiro rei. Nesse período não existia um rei, existia um juiz. Ele se levantava e saía de cena. Por algum motivo ele se levantava, fazia o que tinha que fazer e saía de cena. Esses eram juízes, tá? Os juízes, eles eram líderes temporários e não eram hereditários. Já os reis, começando por Saul, eles eram governantes fixos, tá? Eles governavam realmente por anos e anos. Alguns obedeciam a Deus, outros não obedeciam, mas eles eram também hereditários, ou seja, era de pai para filho. O filho governava no lugar do pai. Quando o pai morria, ficava o filho. Daí, por exemplo, nós temos Davi. Quando Davi morreu, ficou Salomão. Quando Salomão morreu, ficou Roboão. E aí, quando Roboão assumiu o trono, se dividiu o povo de Israel. A gente vai ver isso no módulo que vem, tá? Então aí está a grande diferença entre reis e juízes. Livro de Esdras e Neemias fala sobre a restauração pós-exílio. Tá? O que é o exílio? Exílio é
quando o povo de Israel foi refém, se tornou refém de outro povo por conta de desobedecer a Deus. Né? Nós temos os exílios, a gente vai falar também no módulo que vem, tá? Então o propósito de Esdras e Neemias é a restauração pós-exílio e mostrar o retorno do exílio e a reconstrução do templo e dos muros que foram destruídos, tá? E o livro de Esther, a providência de Deus. Propósito, mostrar como Deus protege seu povo, mesmo no silêncio. Inclusive o livro de Esther não cita o nome de Deus, é uma curiosidade aqui para nós, né? Então, o livro de Esther era justamente mostrar como Deus protege o povo. Agora nós temos os livros de poesia e de sabedoria, tá? O livro de Jó, então, é o primeiro livro, que é dos livros de poesia e sabedoria, né? Ele fala do sofrimento e da soberania de Deus. O propósito, mostrar que Deus é soberano mesmo no sofrimento. Então, quando você lê o livro de Jó, você leia pensando nisso, que o propósito do livro de Jó é mostrar que Deus é soberano mesmo no sofrimento. Tá? Então é basicamente isso que você precisa colocar em mente. O livro de Salmos, oração e louvor. O propósito é expressar adoração, lamentação e confiança em Deus. O livro de Provérbios já é sabedoria prática. Se você quer sabedoria, leia o livro de Provérbios. O foco do livro de Provérbios é sabedoria prática. E o propósito é ensinar a viver com temor a Deus. Quem lê o livro de Provérbios e se aprofunda, entende o que é temer a Deus e viver com sabedoria, tá? Então, basicamente isso. Livro de Eclesiastes fala sobre o sentido da vida, tá? O propósito é mostrar que sem Deus tudo é vaidade. Então, vai lá ler o livro de Eclesiastes com essa ótica, falando, pensando, né, que ali o livro trata de mostrar que sem Deus tudo é vaidade. O livro de Cantares, amor em alegoria. O propósito é celebrar o amor humano entre o homem e a mulher, né, como um reflexo do amor divino. É muitas vezes utilizado como uma figura entre Cristo e a igreja, né, um modo figurado. E, por fim, os proféticos. Os livros proféticos falam dos profetas maiores e dos profetas menores. A gente viu isso na aula anterior, né? E é interessante aqui que se você ler o livro de Reis e Crônicas, que falam, né, sobre os livros dos reis, e ler os profetas maiores e menores, você vai ver que eles estavam atuando juntos, né? No período que o rei estava... Não sei se você lembra lá no livro de Isaías, se eu não estou enganado, no ano em que morreu o rei Uzias, né, estava eu, tal. O profeta fala de um período que está escrito lá no livro de Reis. Então, quando você lê o livro do profeta e o livro dos reis, você vai ver que realmente se encaixa, tá? Então, veja o PDF que eu deixei anexo aqui, falando sobre a ordem cronológica, e naquela tabelinha bem embaixo no PDF, lá você vai ter uma visão melhor sobre isso, tá? Então, o livro de Isaías, basicamente, ele é considerado como o evangelho do Antigo Testamento, tá? Porque ele aponta muito para Cristo, ele fala muito de Cristo, né? Embora Cristo não tivesse vindo ainda, mas ele fala muito. Então, o propósito é anunciar juízo e esperança com muitas profecias sobre Cristo, tá? Leia o livro de Isaías, né, com essa ótica que você vai perceber. Jeremias, chamado ao arrependimento. O propósito é alertar sobre o exílio, mas prometer restauração. Então, a gente falou de exílio. Antes disso, o profeta Jeremias já estava profetizando, alertando o povo. Tá? Ezequiel, glorificação de Deus. O propósito é mostrar a glória de Deus mesmo no exílio, já estando no exílio, tá? Então, é por isso que você precisa ter essa visão. O livro de Daniel é a fidelidade e profecias do reino. Propósito, mostrar a soberania de Deus sobre os impérios e o futuro. Daniel estava exilado. Você vai lembrar que o rei da Babilônia escolheu Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego justamente para atuar junto ali no reinado, né? Por quê? Porque ele não estava na sua terra natal, ele estava exilado fora da sua terra natal. A gente vai estudar sobre isso no próximo módulo. E, por fim, então, os 12 profetas menores. Eles falam sobre o chamado ao arrependimento e a fidelidade de Deus. O propósito é, eles transmitem mensagens divinas de julgamento, misericórdia e restauração, chamando o povo para se arrepender, voltar-se para Deus e aguardar a restauração futura. Vários deles, se você ler, você vai ver que no começo ele vai dizer quando que ele estava atuando. Ah, quando era o rei tal.
Daí você vai ver lá no livro dos Reis, dos Crônicas, você vai ver que justamente aquele rei estava naquela situação e aí o profeta vem e traz uma profecia sobre aquilo que estava acontecendo. Um ligado ao outro, tá? Então o profeta Oséias, fidelidade de Deus apesar da infidelidade de Israel. Você vai lembrar que Deus mandou ele casar com uma prostituta, né? Joel, o dia do Senhor e o derramamento do Espírito. Você vai lembrar que, inclusive, no Novo Testamento, Jesus cita, acho que é Jesus que cita o profeta Joel, né? Nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Está citando o profeta Joel. O profeta Amós fala sobre justiça social e a verdadeira adoração. Obadias, julgamento contra Edom, que era um dos inimigos de Israel. Jonas, misericórdia de Deus para com as nações. Miqueias fala sobre a justiça, humildade e a promessa do Messias em Belém. Naum, queda de Nínive, justiça contra a opressão. O livro de Abacuque, confiar em Deus mesmo na calamidade. Sofonias, o dia do Senhor como purificação. Ageu, reconstruir o templo e priorizar Deus. Zacarias, esperança messiânica e renovação espiritual. E Malaquias, a reforma moral e a vinda do mensageiro da aliança, tá? Então, são os temas de cada um dos livros dos profetas menores. Agora nós entramos no Novo Testamento, tá? São menos livros, né? Mas aqui nós temos o propósito geral dos livros do Novo Testamento, tá? Então vamos começar pelos evangelhos, que são 4, tá? Primeiro, Mateus. Só lembrando que todos eles falam sobre Jesus. Todos os livros dos evangelhos falam sobre Jesus, tá? Só que em Mateus, Jesus ele é o rei messiânico. Em Marcos, Jesus é o servo sofredor. Em Lucas, Jesus, o Salvador universal. E em João, Jesus é o Filho de Deus, tá? Então, basicamente, o propósito do livro de Mateus é mostrar Jesus como o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Então, quando você lê o livro de Mateus, leia ele com essa visão de que ele tem o propósito de mostrar Jesus como cumprimento das promessas do Antigo Testamento. O livro de Marcos, o propósito é apresentar Jesus em ação, né? Tem muita coisa que Jesus fez, né, com foco em sua morte. Em Lucas, o propósito é mostrar que Jesus veio para todos. E em João, o propósito é levar pessoas à fé em Cristo, tá bom? Agora, o sexto gênero literário, que é a história da igreja, vem o livro de Atos. E o propósito do livro de Atos, ele fala sobre a era da igreja, né? E o propósito é mostrar o crescimento da igreja pelo Espírito. Então, lá no livro de Atos, capítulo 2, nós temos a narrativa da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, tá? Então, aqui no livro de Atos, o foco é justamente o crescimento, a expansão da igreja primitiva, né? Os primeiros anos ali da igreja. Depois nós temos as cartas paulinas, esse outro grupo de livros, né? Romanos, o evangelho da justificação. O propósito é explicar a salvação pela fé. Basicamente, o livro de Romanos foca em explicar a salvação pela fé, que inclusive em 1517 Martinho Lutero se utilizou do texto de Romanos para criar ou para desenvolver a tese, a teoria, né, que ele criou, da salvação, da justificação pela fé. Então foi baseado no livro de Romanos que Martinho Lutero teve aquele insight, né? E ele fez com que acontecesse a reforma protestante em 1517. Depois, em 1º e 2º Coríntios, nós temos correção e edificação. Paulo enviando carta às igrejas de Corinto para chamar a atenção. Então o propósito é lidar com problemas da igreja e ensinar sobre o amor. Inclusive, em Coríntios, nós temos o famoso texto da Santa Ceia, né? Que Paulo ele traz ali o direcionamento. Depois nós temos o livro de Gálatas, que fala sobre a liberdade em Cristo. O propósito é combater o legalismo. Muitos judeus estavam querendo aplicar o judaísmo no cristianismo, mas são duas coisas diferentes. Judaísmo é uma coisa, cristianismo é outra. No judaísmo, eles queriam continuar com as leis lá do Antigo Testamento, mas Jesus veio e cumpriu a lei. Paulo está orientando as pessoas sobre a liberdade que eles tinham em Cristo, tá? Então esse é o propósito do livro de Gálatas. Depois nós temos Efésios, que fala sobre a igreja como corpo de Cristo. O foco de Efésios é falar sobre a igreja como corpo de Cristo, tá? Mostrar nossa identidade em Cristo. Lá em Filipenses, nós temos a alegria em Cristo. E o propósito é encorajar a alegria mesmo durante o sofrimento.
bem parecido com o livro de Jó, né? Então, se você ler o livro de Jó e o livro de Filipenses, você vai ter aí uma certa similaridade, tá? Livro de Colossenses, supremacia de Cristo. Tá? O propósito é combater heresias e exaltar a Cristo. Livro de Timóteo, liderança e doutrina na igreja. Então, Timóteo era um dos liderados por Paulo, né? Então, ele envia essa carta a Timóteo com o propósito de orientar Timóteo no pastoreio, combater falsos ensinos e estabelecer padrões para a vida cristã e liderança. Então, é um livro focado também na liderança, tá? Liderança e doutrina na igreja. Livro de Tito, obra saudável na igreja. O propósito é instruir Tito na organização de igrejas em Creta, enfatizando a sã doutrina e o bom testemunho. A gente vai falar sobre o início da igreja, a gente vai trazer algumas coisas relacionadas a isso também no módulo que a gente vai falar sobre a igreja. Depois nós temos aqui o livro de Filemon, que finaliza as cartas paulinas, que é a reconciliação e graça. Propósito é interceder pelo escravo Onésimo, ensinando sobre perdão e igualdade em Cristo. É um livro bem pequeno esse, né, de Filemon. Nós temos depois as cartas gerais, que foram enviados por vários autores, tá? Temos aqui, em primeiro lugar, o livro de Hebreus, que fala sobre a supremacia de Cristo e a nova aliança. O livro de Hebreus ele foca muito em trazer um paralelo entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Se você olhar com esse foco, você vai entender que o propósito do livro de Hebreus é demonstrar a superioridade de Cristo sobre o judaísmo. Judaísmo, Antigo Testamento. E aí nós temos aqui o cristianismo no Novo Testamento e o livro de Hebreus foca muito nisso, né? E exortar os cristãos a permanecerem firmes na fé. O livro de Tiago fala sobre a fé e as obras, faz aí um paralelo, né? Um contraponto entre fé e obras. O propósito é mostrar que a fé verdadeira produz frutos. Quem tem fé vai produzir frutos. Esse é o livro de Tiago. Depois nós temos a carta de Pedro, que fala sobre a perseverança na perseguição. E o propósito é encorajar os cristãos a permanecerem firmes. Depois nós temos as cartas 1, 2 e 3 de João, que fala sobre o amor e verdade. O propósito é combater falsos mestres e afirmar o amor. E o livro de Judas, que foi escrito com a finalidade de combater as falsas doutrinas com o propósito de alertar contra hereges, tá? E finalizando, então, nós temos aqui o Apocalipse, né? Que fala sobre a vitória final. O propósito, então, foi consolar os perseguidos com a certeza do triunfo de Cristo. Eu falo bastante sobre Apocalipse lá no e-book, tá? Se você adquiriu, você vai poder consultar lá. Se não, você pode adquirir, é só me chamar aqui que eu vou estar disponibilizando para você ali por um valor bem acessível, tá? Então, o e-book Apocalipse Descomplicado. E por fim, então, para nós finalizarmos esta aula, todos os livros, eles apontam para Cristo. Todos os livros apontam para Cristo. Desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento. Por isso, estude cada livro no seu contexto para evitar erros de interpretação. Então, você já entendeu o propósito de cada livro, você vai lá e estuda o contexto, tá? Então, não esquece de baixar o PDF, você vai ver lá quem escreveu o livro, em que época que aquele livro foi escrito. Lá depois você vai ter no PDF também quem escreveu o livro próximo de quem, né? Num período parecido, né? Então, você vai ter ali também essas informações. E aplicação prática. Escolha um livro para estudar essa semana e identifique qual o seu propósito principal. Você vai escolher um livro, pode vir aqui nessa lista e entender, baseado no propósito principal daquele livro, o que aquele livro está querendo dizer, tá? Como ele se conecta com o resto da Bíblia e o que Deus quer me ensinar através dele, tá? Então, basicamente, faça essa aplicação prática aí para você desenvolver. E aqui eu queria trazer duas perguntas, você pode estar respondendo aqui embaixo nos comentários, duas perguntas para discussão. Qual livro você achou mais interessante após essa aula e o porquê que você achou esse livro interessante, tá? Segundo, como entender o propósito de um livro pode mudar a sua leitura? Eu queria que você respondesse aqui embaixo nos comentários essas duas perguntas, tá bom? Graças a Deus, quero orar com você nesse momento. Queria pedir que você, se possível, fechasse os teus olhos e vamos agradecer a Deus. Pai, nós te agradecemos por essa aula tão especial,
tão maravilhosa em que nós aprendemos sobre o propósito dos livros bíblicos. Cada autor escreveu com um propósito específico para que nós pudéssemos hoje ter um vislumbre geral daquilo que tu fez por cada um de nós, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. E nós queremos te agradecer, Deus, pela clarificação, por nos dar sabedoria. É isso que eu peço também sobre cada um, sabedoria, discernimento e entendimento para compreender a tua palavra, o propósito de cada um dos livros que tu deixou para que nós pudéssemos ter acesso nos dias de hoje. Te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe sua vida. Nós encerramos então esse primeiro módulo. Próximo módulo nós vamos falar sobre o povo de Israel e será muito interessante, muito importante para nós. Que Deus abençoe sua vida e até mais!